meus queridos, vamos para uma nova lição. Nós estamos estudando a carta de Colossenses, estamos no capítulo 3, né? Essa carta é escrita por Paulo, e lá no capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Essa lição de hoje é a lição de número 16, ela vai falar de um novo homem, de uma nova vida. Paulo aqui está nesse capítulo, nessa parte final da carta, ele está destacando a importância de buscarmos, né, o aperfeiçoamento, o crescimento, a necessidade de termos atitudes novas, posturas novas, a partir do momento em que temos uma nova vida, né? E aqui ele deixa claro que para a gente ter essa nova vida e a gente conseguir prosseguir nessa nova vida, a gente tem que deixar para trás coisas velhas, coisas passadas, coisas que fazem parte do nosso passado e que não estão de acordo com essa vida agora que a gente tem, com esse caminhar agora que a gente tem, com esse caminhar de um novo homem, de uma nova vida. E aí, quando ele fala nessa nova vida, ele fala que nós somos ressuscitados com Cristo e nós temos propósitos de vida, né? Ele nos deu uma vida nova e quais são os nossos propósitos? Nós temos que ter interesse pelas coisas do alvo. O nosso foco tem que ser Cristo. A gente tem que estar centrados e voltados, né, para Cristo. E ele fala aqui também que o nosso pensamento, a gente tem que estar sempre dirigido para as coisas do alto. É um desafio, né? É um grande desafio. Mas é que ele fala, sempre voltar as suas coisas, a sua cabeça, o seu pensamento para as coisas do alto. E essa vida ressurreta, né, que a gente tem agora, a promessa da manifestação de Cristo vai dar no futuro, né? E todo olho verá, né? Essa é a promessa, que todo olho verá. E aqui ele fala o seguinte, que o cristão, ele deve assumir o propósito de matar essa natureza carnal. A partir do momento em que a gente começou um novo capítulo em nossa vida, uma vida nova, ele fala o seguinte, deixem para trás algumas coisas. E aqui ele destaca algumas coisas que é para deixar para trás. Evitem determinadas coisas, como prostituição, impureza, desejo de maldade, avareza, né? E ele fala que esses pecados, né, eles atraem a ira de Deus. E esses pecados que são roupas velhas, né, ele continua falando, para que vocês estão sempre indo lá e vestindo essas roupas velhas? Para que vocês estão sempre com essas situações fazendo parte do seu dia a dia? E quais são essas coisas que ele fala, essas roupas velhas? A ira, né? A indignação, a maldade, né, meus queridos? A maldade, a maledicência, a língua obscena, né? E a questão da mentira. E aqui a gente observa o seguinte, só mesmo, né, quando a gente tem uma vida, né, de leitura e de oração, é que a gente consegue vencer essas situações. Porque são coisas que estão no nosso dia a dia, né? São situações que, querendo ou não, a gente sempre vai buscar essas situações, né? A gente sempre vai lá e pega aquela roupa velha. Mesmo que aquela roupa velha, você já não se sinta tão mais à vontade com ela. Aquilo já causa, fica apertada, você já não se sente bem. Mas vez ou outra, né? A gente está sempre indo lá e buscando essas roupas velhas. E aqui ele fala o seguinte, olha, o novo homem, a nova vida, vocês têm que pensar o seguinte, a nossa renovação tem que ser contínua, ou seja, todo dia
Todo dia a gente tem que buscar o quê? Mudar, aperfeiçoar. Vocês não podem ficar acomodados, não. Vocês não podem achar que está tudo bem. Que agora que você já tem a salvação, né? Tá tudo bem, que não precisa mais nada. Muito antes, pelo contrário, o que a gente precisa é moldar, a cada dia buscar aperfeiçoar. E uma coisa que ele fala é o seguinte, olha, uma coisa que vocês têm que evitar a qualquer custo é a questão do preconceito. Isso porque a partir do momento em que há o preconceito, há uma separação com outras pessoas, não existe a comunhão. E isso é super importante em nosso meio. As pessoas estarem o quê? Unidas, juntas, apesar das diferenças, apesar das posições que muitas vezes não são as mesmas, vocês têm que estar sempre em comunhão. E para ter comunhão, tem que ter respeito. Respeito pelo outro, pelo que o outro pensa, mesmo não sendo aquilo que a gente pensa, né? E aqui Paulo fala o seguinte, que nós temos que pegar então, deixar essas roupas velhas todas para lá, né? Essas roupas não fazem parte mais do nosso vestuário, né? Tem que deixar lá, elas não vão mais nos servir. E nós temos que pegar novas roupas, né? Que roupas são essas que Paulo fala aqui então? Afetos de misericórdia. Segunda roupa que ele fala, bondade, humildade, mansidão. São roupas que ele fala, vistam essas roupas. E duas coisas que Paulo fala aqui e que são difíceis, né? São verdadeiros desafios quando a gente está num grupo. Suportai-vos uns aos outros, né? Meus queridos, como muitas vezes, né? Uma pessoa que não tem o seu jeito de pensar, o meu jeito de pensar, aquela pessoa torna-se um desafio para nós, né? Na nossa convivência. Muitas vezes o simples fato de você pensar naquela pessoa, você já pensa uma série de situações. E aqui Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, mesmo com as diferenças, né? E além de tudo, além de suportar o irmão, perdoai-vos. Se há entre vocês alguma situação de separação, perdoe, para que o grupo continue o quê? Unido, juntos, né? E aqui a gente tem que pensar que muitas vezes, né, há situações entre a gente, nas nossas igrejas, nos nossos grupos, que aconteceram há anos e anos atrás. Mas fica ali, né? Aquela coisa fica ali. Aquela pedra fica sempre no meio do caminho. E sempre aquela pedra impedindo que haja uma verdadeira o quê? Comunhão entre as pessoas. E aqui Paulo fala nesse capítulo 3, né? Ele fala o seguinte, olha, a perfeição tem alguns desafios. Se a gente está buscando o aperfeiçoamento a cada dia, nós temos alguns desafios. E esses desafios, eles podem ser ajudados com o quê? Com amor. O amor, ele completa, né? O amor é aquele que vai lá, junta, une, onde há separação, não? Onde há rancor, onde há outros sentimentos, o amor vai lá e o quê? Aproxima todos. A paz, né? Uma outra coisa também que está presente, outro desafio. A palavra, meus queridos. A palavra, né? A palavra está sempre aí para a gente buscar a palavra, fazer as nossas leituras e buscar sempre o aperfeiçoamento, porque é nela, né, que tem todas as nossas respostas, né? E outra coisa que Paulo fala, esse novo homem, essa nova vida, sempre louvem a Deus com salmos. Vamos ser sempre gratos, o exercício diário da gratidão. E a partir do momento em que somos gratos, damos glórias a Deus, damos graças a Deus, aí sim podemos falar que somos um novo homem, uma nova mulher, e que todo o passado ficou para trás.
aquilo já não faz parte mais da nossa caminhada, né? E é isso que a gente tem que estar sempre pensando. Cada dia, cada manhã, nós temos um desafio pela frente. E quais são esses desafios? Romper essas barreiras, esses obstáculos que estão aí no nosso dia a dia. Muitas vezes são anos e anos que nós já temos de caminhada, mas sempre temos novos e novos desafios, né? E é o que Paulo sempre fala nas suas cartas: crescei em graça, né? E em sabedoria. Meus queridos, vamos então para o nosso momento de oração, momento de intercessão, né? A gente está chegando ao final de mais uma carta, a carta de Colossenses, e a gente vai continuar estudando as cartas de Paulo, né? Vamos continuar aí com o nosso companheiro Paulo por um bom tempo, crescendo e aprendendo, né? E aí hoje nós vamos no nosso momento de oração, vamos dar graças a Deus pela vida. Sobrevivemos. Estamos no mês de fevereiro de 2021, né? Vencendo essa pandemia. A vacina já está entre nós, ela já começa a ser uma realidade em nosso meio. E em breve esperamos que a nossa convivência seja totalmente restabelecida, se essa for a vontade de Deus. Vamos dar graças a Deus pela vida. Meus queridos, vamos orar, vamos interceder por esse casal, Adiel e Jussara. Eles são responsáveis agora pela parte espiritual da nossa igreja. Então vamos orar, vamos interceder por esse casal, para que Deus dê a eles sabedoria, né? E que eles possam ter prazer em estar em nosso meio, nos ajudando, né? Nesse momento de passagem, nesse momento em que esperamos por esse pastor, né? Que vai fazer parte da nossa realidade. E que esse momento de transição, ele possa ocorrer com muita harmonia entre nós. E que a gente saiba aguardar o tempo de Deus. Nós saiba aguardar esse pastor que vai fazer parte da nossa realidade. Meus queridos, vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, né? Pelas pessoas que estão fazendo a entrega dos dízimos, das ofertas, e por aquelas pessoas que não estão podendo fazer. Mas que no tempo certo elas possam voltar a fazer, né? Voltar a dizimar. Meus queridos, vamos orar pelos nossos idosos, né? Vamos orar pelos nossos queridos. Hoje, eu quero pedir as orações, né? Por alguns idosos da nossa igreja, né? Eu sempre falo idosos, mas eu gostaria de falar o nome de alguns, né? Para a gente orar por eles, né? E na medida do possível, em que a gente está orando por essas pessoas, vamos entrar em contato com eles, né? Vamos abençoá-los, né? Com uma mensagem de amor e de carinho. Vamos orar, meus queridos, pelo irmão Milton Quinto, essa pessoa tão abençoada, para que Deus possa dar a ele sabedoria, né? Saúde, né? Vamos orar pelo Milton Quinto também, pelo nosso amado irmão. Vamos orar pela Conceição Aparecida, essa pessoa que está sempre ligando, sempre se fazendo presente entre a gente de uma forma ou de outra, para que Deus possa abençoá-la. Conceição Aparecida, né? Vamos orar pelo Adonis, né, meus queridos? Que ele passou por uma cirurgia e que agora ele necessita das nossas orações. Ele passou por uma fase muito difícil na sua vida e agora ele necessita das nossas orações. Vamos orar, meus queridos, né? Especificamente por esses irmãos. Meus queridos, gostaria de colocar nas nossas orações a Margarete e a família da Margarete. Eles necessitam do nosso carinho, eles necessitam do nosso apoio e que possamos continuar orando por eles, intercedendo por essa família. Queridos, vamos orar pelas nossas crianças, né? Pelo futuro da nossa igreja, por esses que vão estar levando adiante, né, a palavra, pelos seus pais, para que os pais possam ser abençoados, né? E que eles possam conduzi-las no caminho
no caminho de Deus, né? Na leitura da Bíblia, na oração, e que eles possam ser exemplos para os seus filhos. Meus queridos, vamos orar uns pelos outros, né? Vamos orar por aquela pessoa que a gente está lembrando agora, que a gente tem tanto tempo que não entra em contato com ela. Vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, para que eles possam estar sempre se sentindo protegidos e abençoados por Deus, né? Vamos orar pelos nossos ministérios. A gente tem trabalhado de uma forma, da melhor forma possível, mas ainda podemos fazer o melhor, né? Que as pessoas possam ser sempre capacitadas a fazer sempre o melhor, a buscar sempre o melhor, né? E vamos orar, meus queridos, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, para que possamos continuar firmes, né? Na nossa caminhada, na caminhada da fé. Fácil? Não, mas Deus nos capacita. Meus queridos, tenham todos uma boa semana, que vocês sejam abençoados, que vocês estejam cada dia mais na leitura da Bíblia. Nós estamos estudando Colossenses e em breve vamos começar uma nova carta. Até breve e um abraço.
haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Senhor nosso Deus, nosso Pai, dirija-nos, Senhor, na meditação da Tua palavra e use-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o foco do livro de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, e não vi até hoje contestação sobre o escritor desse livro, ele foca principalmente nos ensinos de Jesus. Antes, ele, mostrando o ensino de Jesus, ele coloca ali a preocupação com os bens materiais que já havia naquela época, né? E mostrando que isso não pode ser prioritário na nossa vida, embora não está dizendo ausência de preocupação. Todos nós devemos ter uma vida de mordomia ajustada, equilibrada. Nós temos que preocupar com o dia de amanhã, mas essa preocupação não pode ser excessiva. E Mateus coloca isso nesses ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava vindo de uma circunstância em que as pessoas pensavam em ter posse, só ter, adquirir mais, ter cada vez mais, amontoar tesouros. Parece que estamos vivendo naquela época. Hoje nós, quando vemos a concentração de riqueza, ela está cada vez sempre aumentando de quem já tem muito. A preocupação com o ter, ela continua sendo maior na sociedade do modo geral, com o ser. As pessoas não preocupam com o que estão sendo, estão preocupando mais com aquilo que querem, que desejam ter. E é isso que ele mostra o equilíbrio. E quando ele foca no ensinamento de Jesus, ele deixa também o livre-arbítrio. Vocês querem obedecer? Querem assimilar isso ou não? E nesse texto especificamente ele mostra o que é ser ansioso. E todos nós sabemos que se vivermos numa ansiedade maior do que o normal, maior do que o nosso corpo suporta, nós vamos para um limite de estresse. Começa a se perder sono e começa a ter outros desequilíbrios. Ao contrário de que alguns às vezes pensam e até expressam, ele não nos ensina a viver como diz a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar. Não, ele ensina que nós devemos ter um objetivo. Nós devemos ter planejamento. Tratar de todas as coisas com discernimento, usando a inteligência que Deus deu a cada um de nós. E que Deus cuida de nós é um fato. Quando eu faço uma reflexão sobre a minha própria vida, eu tenho inúmeras situações que eu vi Deus cuidando de mim, em situações, em coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha percebido, e Ele cuidou de mim. Isso também não quer dizer que Ele nos livra de algumas tribulações. Tive noites mal dormidas com preocupações, isso é inerente da nossa humanidade. Nós somos humanos, mas até nisso temos que ter um equilíbrio. Quando isso acontece, o que devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos e orar. A situação tratada aqui hoje é um exemplo disso. Decidir entre o mais fácil e o mais difícil,
entre o certo e o errado, eu já disse aqui isso em vezes anteriores, é relativamente certo. O segredo está em descobrirmos, optarmos pelo que é melhor. É o que está prevalecendo? É o meu desejo que todos nós temos, é a minha vontade que cada um de nós temos. Agora, o que eu estou querendo está nos planos de Deus. É isso que eu tenho que descobrir. E essa convicção de que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, ela nos dá paz. Inúmeras vezes nós já ouvimos e vemos pessoas dizendo: depois disso, depois que eu orei, eu tive paz, Deus me deu paz, sossegou a minha alma, o meu coração. E é porque Ele cuida de nós. O temporal às vezes pode rugir ao redor de nós, mas isso não pode nos levar ao desespero, ou pelo menos não deve. Quantos irmãos nossos, nós oramos há pouco, estão passando momentos extremamente difíceis, doloridos, sofridos por questões de doença, a saúde abalada. Nesse período de pandemia, o que mais tem nos prejudicado é a nossa imunidade. Como estamos? Muitos fazendo exames para saber como está, até pela nossa necessidade de exposição, de trabalho, de contato, de irmos ao mercado, irmos a algum lugar, nós temos que cuidar, mas ainda assim Deus está cuidando de nós, e isso nos dá paz, nos dá esperança. Uma das belas lições sobre a providência de Deus é essa que Jesus deixou: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros. Nós, trazendo aqui para o nosso contexto, nós não somos muito valiosos, muito mais valiosos do que Ele. Deus não deu o seu Filho para morrer e para salvar os lírios do campo ou os pássaros, foi para salvar a nós, criados à imagem e semelhança dele. Por vezes, quando estamos passando por esses momentos de dificuldade, às vezes parecemos esquecer ou nos sentir inseguros, mas precisamos voltar para o estudo da palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus, para que estejamos revivendo, refazendo na nossa mente que o nosso Deus nos ama e Ele cuida de nós. Há um dito popular que diz: não importa para onde estamos indo, qualquer caminho serve. Existem pessoas que gostam de citar isso, mas na hora da aflição, na hora do problema, a gente vê que eles mesmos dão demonstração que não é assim. Importa para ele aonde ele está indo, importa para ele, para cada um de nós, o caminho que estamos. A mensagem que Jesus deu àqueles que se sentem presos na garra da preocupação, ela é simples: não andeis ansiosos. Mas nós sabemos que na prática, para nós, muitas vezes as circunstâncias nos levam a termos dificuldade de vivermos isso. E a seguir ele levantou uma questão que nos faz refletir: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Botou ali uma medida à sua altura, está lá em Lucas 12, 25. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, brigamos por coisas que ainda não aconteceram, e algumas nem vão acontecer, e nós já estamos discutindo e brigando por elas. Não é bíblico, mas é uma opinião pessoal minha, com a minha experiência. A maioria das vezes, quando isso acontece, é porque nós não oramos.
Eu digo por mim mesmo, quantas vezes na minha vida eu orei atrasado, se é que posso chamar assim, ou depois do acontecido. Nesta manhã, como mensageiro da palavra de Deus, eu gostaria de cumprir aqui a minha tarefa mais importante, que é apresentar um Pai confiável, que nos ama e que cuida de nós. É o nosso Pai Celeste. E recomendar-lhes que pautasse as suas vidas e as suas ações de acordo com as orientações dele, que também estão ao nosso alcance na palavra de Deus. Em determinados momentos nós podemos descobrir novos horizontes. Podemos descobrir saídas que hoje não estamos vendo. Mas precisamos alertar que muitas vezes eu tive uma luz no fundo do túnel. Eu quero usar uma expressão popular que muitas vezes é usada até de brincadeira. Cuidado que pode ser um trem. Então as nossas conclusões também, elas não podem ser precipitadas. Elas têm que ser tiradas em oração, no estudo da palavra de Deus. E as coisas mudam. Queria lembrar aqui o fato da Idade Média, que é muito radical, e podemos muita coisa para lembrar. Acreditava-se naquela época que a Terra era o centro do universo e que os astros giravam em torno da Terra. Depois veio Galileu e falou: não é bem assim. Os astros giram em torno do Sol. Quantas vezes nós estamos achando que nós somos o centro do mundo, que o mundo está rodando ao nosso redor, sem pensar que nós estamos rodando com ele. Nosso Deus foi e sempre será o mesmo, mesmo que as teorias mudem, mesmo que as opiniões mudem, que as direções mudem, que as orientações mudem, o nosso Deus é imutável. O nosso Deus é o mesmo desde o princípio, o Deus da Idade Média, o Deus de hoje e o do futuro. Os grandes heróis da fé do passado, eles temiam e foram obedientes a Deus, e obedientes a esse Deus de hoje. Conceitos e valores são mutáveis. O nosso Deus não, e Ele é atual. Nós precisamos lembrar também que nós podemos ser instrumentos de Deus se nos colocarmos nas mãos dele. Mas podemos também ser o contrário, se nós confiarmos em nós mesmos, na nossa própria sabedoria, na nossa própria astúcia. Mas independente disso, nós precisamos manter-nos dispostos e determinados a sermos instrumentos na obra do Senhor. Mas precisamos observar para isso os preceitos da lei do Senhor. E Tiago, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que a fé sem obras é morta. Independente do que estamos fazendo, nós precisamos ter fé. Em outras palavras, se somos cristãos, nós precisamos demonstrar isso. No livro do escritor batista J. Carter, livro de Ser Homem, ele conta que ele e a mãe dele eram batistas, eram crentes. E que um dia na escola, a professora perguntou a profissão dos pais, e ele se sentiu envergonhado de dizer que o pai dele era um jogador e um apostador de corrida de cavalos. Ele se sentiu muito envergonhado e tudo, e ele foi para casa triste, tudo, pensando,
E os colegas, né, hoje a gente chamaria de bullying, riram dele quando ele falou na escola. E o pai dele, percebendo que ele estava triste, que ele estava chateado, perguntou: você hoje está diferente, o que houve com você? Aí ele contou. Diz ele que, com certo temor da reação do pai brigar, ele contou o que tinha acontecido. A partir daquele momento, o pai dele procurou um outro trabalho, um outro emprego. E mais tarde ele conta que o pai dele se converteu. E ele termina o livro dele dizendo: o meu pai nunca precisou de falar para mim que me amava. Eu tinha certeza. E se Deus olhar para mim hoje, para as nossas atitudes, se as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm certeza que nós amamos ao nosso Deus, que nós amamos uns aos outros, o nosso semelhante, porque é também um ensino: amai-vos uns aos outros. Nós precisamos pensar. Ou será que precisamos ficar declarando e dizendo, recorrendo à mídia, ao WhatsApp e outras coisas, que nós amamos as pessoas? Ou elas estão percebendo com as nossas ações e nossas atitudes? É isso que nós precisamos ter em mente. Estamos vivendo de acordo com o padrão de Deus? Eu gostaria de deixar aqui esse desafio. O manual para isso é a palavra de Deus, é o ensinamento. E que Deus nos ajude a sermos pessoas conforme a vontade e o propósito de Deus nos abençoe.